Boa noite a todos. Vamos dar início à aula de hoje. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Bom, recado do dia, tá, pessoal? Não consegui atualizar lá nossas duas últimas aulas no YouTube, mas vou atualizar hoje, tá? A princípio não teve nenhuma avaliação depois, né? Só para quem quer assisti-las novamente ou não veio em aula, pode assistir hoje, mas hoje eu vou atualizar lá as aulas, tá? E vou mandar esses PDFs para vocês. Hoje a gente vai falar, então, sobre extrusão, tá? É um processo que tem características bem similares com o processo de trefilação, né? Mas trabalha com outros tipos de esforço. Extrusão, ele é um conteúdo um pouquinho mais extenso, tá? Então, a gente vai ver ele em duas aulas. Vamos ver eles na aula de hoje e na aula de amanhã a gente vai fazer uns cálculos de extrusão, tá? Senão vai ficar muito longo. Bom, vamos lá então. Vou ampliar aqui. E vamos lá. Bom, o que é extrusão, então, né? Como um processo industrial, foi desenvolvida lá por 1800, mais ou menos, então ele é um processo bem antigo, tá? O princípio de funcionamento dele é antigo, tá? Mas hoje a gente tem equipamentos bem modernos de extrusão e produzem elementos com grande... Áudio? Pode falar, estou ouvindo. Opa, travou aqui. E produzem, então, né, elementos com ótima dimensão, ótima tolerância dimensional, tá? E um ótimo potencial também, né? Um processo parecido com a circulação. Então, as características do produto final são bem similares, né? O poder de revolução do processo ocorreu lá na Alemanha em 1990, quase 100 anos, 90 e poucos anos depois da criação dele, quando a primeira prensa de extrusão horizontal foi fabricada para estudar, né, metais com pontos de fusões mais altos que o chumbo. Antes, os únicos materiais estudados, né, eram o chumbo. Se realizou, então, um estudo e se fez um equipamento que proporcionava, né, fazer a extrusão em materiais diferentes do chumbo, né? O chumbo ele tem como uma característica um ponto de fusão baixo. Então, é fácil trabalhar com o chumbo, tá? Por isso que ele é um dos elementos de um dos materiais metálicos, né? Que a gente ouve falar há muito tempo, tá? Lá na era medieval se usava o chumbo como material de armamento, entre outros, tá? Porque o chumbo ele tem um ponto de fusão baixo. Então, é fácil, né, de ter a fusão dele. Tem outros metais que é bem difícil. Todos os metais que têm ponto de fusão mais alto foram descobertos depois, né? Não que eles fossem descobertos, mas eles não conseguiam ser trabalhados. É difícil chegar a altíssimos valores de temperatura, né? Então, é com o avanço da tecnologia que eu vou criando formas que chegam a essas temperaturas, tá? A extrusão é um processo de conformação mecânica por compressão direta, tá? É isso que difere, então, a extrusão da trefilação. A trefilação, né, a gente tem um esforço de tração indireta, né? Eu faço, então, a tração no meu material, enquanto a extrusão eu tenho a compressão. Consiste, então, em forçar a passagem do material através de uma matriz, com seção transversal, né, inferior à do material. Deixa eu anotar a presença do Rogério aqui. Só um minutinho. Deixa eu ir. Conferindo, então, né, ao meu material a forma, a geometria, né, que pode ser cheia ou vazada, né? Ou seja, o material ele pode sair maciço ou oco da minha matriz. A matéria-prima da extrusão pode ser um lingote ou um tarugo, tá? Pode ser de cobre, alumínio, magnésio, chumbo e aço, tá? A gente falou sobre os materiais que são trefilados. São materiais, né, que não podem ter altíssimas resistências mecânicas, né, altíssima dureza, porque senão eu não consigo fazer a trefilação. É um processo em que acontece a deformação em todo o meu material.
Não só em alguns pontos, como, por exemplo, o dobramento. Se eu dobrar uma chapa, o único lugar que acontece, né, conformação é onde tem a minha dobra. Deixa eu ver aqui. Já a extrusão e também a trefilação, todo o meu material é deformado, né? Então, eu tenho um encruamento de todo o meu material. A matéria-prima da extrusão, né, pode ser, então, esses materiais, né, metálicos que têm durezas menores. Que tipos de extrusão eu tenho? Tá? Eu tenho extrusão direta, indireta e por impacto. Tá? Industrial, quando a gente fala de produção em massa, é bem comum, tá? Eu ter extrusão por impacto. Vamos falar um pouquinho sobre cada um delas. Quando ela é direta, tá? Ainda pode ser lateral ou hidrostática, tá? Na extrusão direta, que é a primeira delas, né? A primeira que foi inventada, digamos assim, que a mais simples, um tarugo cilíndrico é colocado numa câmara, né? Num espaço, e forçado por um atuador, né? Normalmente o atuador é o quê? É o pulsão, aquele que empurra o meu material, né? Atuador por um... Esse atuador ele pode ser mecânico ou hidráulico. Normalmente é hidráulico, tá? A abertura da matriz pode ser circular ou outra geometria que eu queira, tá? Para proteger o pistão, que é quem vai empurrar ali, que é o meu atuador, né, da alta temperatura e abrasão resultantes do processo, né? Porque quando eu faço a compressão, a deformação do meu material, eu tenho altos valores de abrasão e de desgaste. Emprega-se um bloco de aço chamado falso pistão entre o material e o êmbolo, tá? Então, em vez de encostar o meu pistão no êmbolo, eu boto ali um material no meio, que eu chamo de material de sacrifício, né? Que é para não danificar o meu pistão. Quem vai se danificar primeiro? Aquele material de sacrifício, né? Como ele está ali posicionado, caso eu tenha que trocar, é muito mais fácil e barato trocar, né, este material de sacrifício com o meu próprio pistão, tá? Utiliza-se ainda um pedaço de grafite entre o falso pistão e o material, tá? Para garantir todo o material passe pela matriz, não deixando nenhuma sobra, tá? Se eu tenho lá uma matriz, né, com um orifício, com a geometria que eu desejo ter a minha peça, e eu vou empurrando com o meu pistão. Primeiro, né, eu boto o falso pistão no meio para não danificar o meu pistão, tá? E depois do meu falso pistão, entre o falso pistão e o material, eu boto um outro material, né? Normalmente o grafite, porque assim eu tenho certeza que eu vou fazer a extrusão de todo o material. Porque senão vai chegar o falso pistão, vai chegar um momento que vai encostar na minha matriz, né? E pode ficar um pouco de material aqui no meio. Então, eu boto um outro material ali para empurrar ele totalmente, tá? Então, olhem aqui a figura. Eu tenho, né, a minha matriz, aqui, ó. Nesse caso, ele está à esquerda, tá? A minha matriz tem a geometria que eu quero, vai gerar meu produto extrudado aqui. No caso desse exemplo aqui, eu tenho uma matriz, né, com uma circunferência. Então, vai sair, né, uma seção transversal circular ali. Tenho meu êmbolo, tá? Nesse caso aqui, eu não botei, né, o meu falso pistão nem o grafite. É só o processo simplificado. Tenho o meu tarugo, vou empurrar ele com o meu êmbolo, né, o meu pistão, até chegar nessa extremidade aqui, tá? Então, é normal eu ter um falso pistão aqui, ó, entre o êmbolo e o tarugo, e também um outro material, o grafite, tá? Porque para quando o êmbolo chegar aqui na matriz, parte do material ele não vai ser extrudado, porque ele já está muito comprimido. Se eu botar mais um material ali, eu vou garantir que todo ele seja extrudado. Ah, mas parte desse material também vai sair junto na minha matriz, vai ser extrudado. Vai, mas não tem problema, depois eu retiro esse outro material, faço a usinagem dele. Mas assim eu sei que eu tenho todo o aproveitamento do meu material. É melhor botar outro material mais barato, né, ali e cortar um pedacinho dele quando sobrar do que ficar perdendo o meu material entre a minha matriz e o meu êmbolo.
A extrusão direta lateral, tá? A diferença é que o material é forçado na vertical. Deixa eu aceitar o André aqui. André. A diferença é que o meu material é forçado, tá? Na vertical e a saída é na horizontal, tá? Oi. Alguém me chamou? Não? Tá? A única diferença que a direta normal e a direta lateral, eu vou ter, né, duas coordenadas de atuação. Eu vou empurrar, né, com o meu pulsão na vertical e o meu material vai ser extrudado na horizontal, vai sair pelo lado, tá? Não é todo tipo de material que eu consigo fazer com extrusão lateral, tá? Mas alguns processos são feitos assim. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Ó, meu material em vermelho é extrudado ali, ó, para minha forma, né? Cria a forma da minha forma, da minha matriz, né? Depois ele é retirado, então. Tá? É bem comum eu ter ali no processo da extrusão ou um pistão ou um parafuso sem fim, para promover, né, essa compressão do material pela matriz, tá? O parafuso sem fim também é um dispositivo bem usado na extrusão. Esse é o exemplo de extrusão direta, tá? Eu tenho a extrusão hidrostática. O diâmetro do tarugo é menor, né, que o diâmetro da câmara, que é preenchido por fluido hidráulico, tá? Então, parte da força que eu preciso fazer ali para que a extrusão ocorra, tá? É a partir dos princípios hidráulicos, tá? Da hidrodinâmica. O método ele foi desenvolvido nos anos 50, né? Bem depois do processo de extrusão, e evoluiu para o uso de uma segunda câmara pressurizada, né? Mantida a uma pressão mais baixa, e é chamado de extrusão fluido a fluido, tá? Que reduz os defeitos da extrusão. Então, o processo ele é muito parecido com o processo de extrusão direta, só que eu vou usar, né, fluidos hidráulicos. Com isso, eu consigo eliminar alguns defeitos que são característicos de peças extrudadas. A extrusão, né, aumenta a ductilidade do material, porém as vantagens essenciais do método são baixa fricção, pequenos ângulos de matriz e altas relações de extrusão, tá? Então, essa extrusão hidrostática, ela é realizada usualmente a temperatura ambiente, tá? Mas também pode ser realizada a altas temperaturas. Quando eu, por exemplo, estou fazendo a extrusão de ceras, de polímeros, de vidros, tá? Outros materiais. Materiais metálicos, normalmente eu faço a temperatura ambiente.
tá? Então, em extrusão, a gente fala de outros materiais, porque tem muitos materiais poliméricos, né, que são extrudados, né? E a gente não vê só os materiais metálicos, ainda que seja o nosso foco, né? É um processo mecânico e às vezes eu uso processos mecânicos para, né, por exemplo, desenvolver peças feitas de polímeros, de plásticos. Tá? Então, ele é muito parecido, ó, com os sistemas de extrusão direta, mas eu não tenho contato do meu pistão ou êmbolo com o meu material. Esse meu material fica, né, submerso aqui em um fluido, né, hidráulico, e eu vou apertando, diminuindo a minha câmara, tá? Diminuindo a minha câmara aqui, empurrando o meu pistão, e aquele fluido hidráulico vai fazer o quê? Empurrar o meu material para fora, tá? Isso gera diminuição dos defeitos, justamente porque eu não tenho contato. Aquele atrito e desgaste aqui, ó, do meu material com o meu equipamento, né? Quem que tá ali no meio? O fluido hidráulico, que acaba funcionando como um fluido, né? Lubrificante também, tá? Então, o processo é muito parecido, mas eu não tenho contato direto. Material e máquina. Na extrusão indireta, né? Então, falamos da direta, da hidráulica, e tem a indireta. A matriz se desloca na direção do tarugo, tá? É o contrário. Como não há movimento relativo entre o meu tarugo e as paredes da câmara, tá? As forças de atrito e pressão necessária são os menores. Então, eu tenho menos atrito e trabalho com pressões mais baixas também, tá? Esse processo também é conhecido como extrusão reversa ou extrusão invertida, tá? Pode ser qualquer um dos nomes ali. Então, olha, é muito parecido. Já aceitei o David, só um minutinho. Deixa o David entrar na sala. Reparem, tá? O princípio de funcionamento é o mesmo. Mas qual é a diferença, pessoal? Eu vou ter 2 êmbolos ou mais, tá? E o meu material extrudado, ele vai sair no mesmo lado, né, dos meus êmbolos, do meu pistão. Normalmente eu tinha o quê? A minha matriz do outro lado do pistão, né? E por ela ia sair o material extrudado. Nesse caso, eu vou ter um anteparo, tá? Que vai ali segurar o meu material. E o meu material vai ser extrudado para o mesmo lado do meu pistão. Claro que em sentidos opostos, né? Se o êmbolo está indo da esquerda para a direita, o meu material vai saindo da direita para a esquerda, tá? Tem sentidos opostos, mas a posição em que eles estão é o mesmo lado. Então, quando eu tenho isso, eu chamo de extrusão indireta. A extrusão tem também por impacto, tá? Ou inversa. É similar à extrusão indireta e frequentemente incluída na categoria de extrusão a frio. O punção desce rapidamente sobre o tarugo e é extrudado para trás. A espessura da seção extrudada é função, tá, da folga entre o punção e a cavidade da matriz. Na maioria dos metais não ferrosos, podem ser extrudados por impacto, tá? Aqueles que têm... Quais são os materiais não ferrosos? Aqueles que têm ferro, mas o material, né, que tem maior parte naquele componente, o material que mais tem ali, não é o elemento ferro, é outros elementos, tá? Isso caracteriza os metais não ferrosos. Usando-se prensas verticais e taxas de produção, né, de até 2 peças por segundo. Então, a extrusão por impacto ele é um processo super rápido, tá, gente? Eu consigo fazer 2 peças por segundo. Deixa eu aceitar o Felipe. O processo permite, então, seções tubulares, tá? De paredes muito finas. Por essa razão, a simetria das peças e concentricidade são fatores importantes, tá? Então, é um processo, essa extrusão por impacto,
é o processo rápido, né? Mas eu normalmente não faço geometrias complexas, eu só tenho a minha matriz circular, tá? Porque senão dificulta o meu processo. Enquanto os outros eu posso fazer qualquer geometria. Tá? Então, exemplos de peças fabricadas, né, por extrusão de impacto. Tá? Então, é quando eu tenho uma pancada para fazer a extrusão em um único passe, e não, né, o meu pistão empurrando o meu material. Deem uma olhadinha no vídeo. Olhem que rápido é o processo. É uma chapinha, ó, que desce aqui, e aí ela é forçada contra o material. E aí eu tenho a formação de um copo. Repararam que a chapinha desce aqui, ó, pelo canto esquerdo. É botado, então, ó, nesse orifício e o pistão vai forçar a minha chapa. Então, a minha plaquinha, digamos que vai abraçar o meu pistão e criar a forma desse pistão, como se fosse copos. Mas a velocidade desse processo é bem maior do que os outros. Direto, né? E hidrostático. Em contrapartida, né, eu não trabalho com geometrias muito complexas. Normalmente são copos ou geometrias circulares mais simples, tá? Porque eu preciso poder ter um pistão com aquela geometria específica. Ô, Natália, o que tá botando ali? O que ele tá botando? A parte ali onde entra o cilindro ali, ele bota tipo como se fosse um fundo ali. É, que aqui, ó, desce tipo de um negócio branco aqui na lateral. Desce uma e daí ele chapa, coloca ali. né? Desce uma chapa do material. Provavelmente esse daí é alumínio, tá? Aí desce uma chapinha circular pela minha esteira aqui, ó. Aí ela pula pro meu orifício, tá? Esse meu orifício, ele tem mais ou menos o tamanho dessa minha chapa. Reparem que ela passa pro lado e encaixa, tá? Então, ela é colocada ali naquele orifício. O punção vem e aperta essa chapa. O que vai acontecer com o material que é uma chapinha? Vai, né, sair pelas laterais e vai abraçar o meu punção. E vai ter a forma do meu punção, tá? Como se fosse, claro, que é um material de ductilidade alta, como alumínio. É como se pegasse uma massa e apertasse a massa. O que acontece com a massa? Ela não sai pelos lados? Sai pelos lados. E ela vai ter a forma do meu punção. Ó, a chapinha cai, é colocada no orifício e o punção empurra ela. E ela cria a forma do meu punção e sai. Mas aí no vídeo ela não parece ter tanto espessura assim para formar esse copo, né? Mas é um esse processo que produz, né, parede, essa é uma das características dela. Ô, Natália. Também vai ficar fininho, tá? Ô, Natália. Oi. Não, foi isso que eu notei, porque desce um negócio tão pequenininho ali de quando sai. Digamos que tenha mais ou menos ali 8, 10 milímetros no máximo, né? Aí o punção aperta, a parede do meu copo vai ficar com 1, 2 milímetros no máximo. O fundo também vai ficar fininho, mas esse é o intuito, né? Eu quero fazer produtos com paredes finas. Então, se eu deixar 10 milímetros, depois que eu aperto ela e ela cria a forma do meu pistão, né? Ela vai passar por toda a parede dela de 1, 2, máximo 3 milímetros. Ele todinho fica uma parede, uma espessura fina. Ô, Natália, só um minuto só. Não sei se é para mim ou para todo mundo aí. Tem um áudio no fundo aí, tipo como se fosse com desenho. É o meu. Eu vou desligar, desculpa aí. Obrigado. Ficou entendido esse? Então, ele vai produzir, né, uma peça toda com uma espessura fina, tá? É que parece que já entra uma chapa fininha, mas reparem que a chapa entra com uma espessura assim, né? E vai sair com uma espessura bem mais fina. É que é muito rápido o processo, né?
as luzes não fica muito boa ali, porque o pistão, né, ele reflete a luz e o material provavelmente é alumínio. Então, a gente não enxerga muito bem, mas reparem que ele, ó, abraça o meu pistão e cria a forma dele. Sobre as máquinas de extrusão. A máquina de extrusão, né, é uma prensa hidráulica, comumente horizontal, tá? Normalmente a extrusão é feita na horizontal, de mais ou menos 300, né, toneladas forças a 8.000 toneladas forças, que pode adotar um sistema de acionamento hidropneumático ou oleodinâmico, tá? A prensa de extrusão é essencialmente um conjunto de pistão hidráulico e um cilindro que necessita, né, constantemente de alimentação de líquido sob pressão para fazer o movimento do meu pistão, tá? Então, a gente chama a máquina de extrusão uma prensa hidráulica, né, porque ela faz o movimento de prensa no meu material, né, o movimento de compressão. Na alimentação oleodinâmica, o fluido é mantido no cilindro sob pressão constante, né, com auxílio de uma bomba de vazão regulável, tá, em função da velocidade de extrusão. Então, o movimento do meu pistão, ele funciona, né, a partir de um fluido hidráulico, tá? É muito similar com motores, por exemplo, de compressão, né, de aqueles usados em refrigeração. O pistão, ele se movimenta, né, a partir de princípios hidrodinâmicos. Esse aqui foi, tá? Além do conjunto de pistão hidráulico e sistema de acoplamento de alimentação desse fluido, né, deve-se considerar as seguintes partes básicas do equipamento de extrusão, tá? Primeiro, eu tenho o pistão, que ele é importante, tá? O elemento principal ali. Tenho o recipiente, que é aquela parte onde o meu material vai ficar, tá? Vai ficar ali acomodada, ou por impacto vai ser aquele orifício, né? Ou se for por direta, por exemplo, tem que colocar o material em alguma parte para ele ser, né, comprimido. Eu vou ter, então, a camisa, o conjunto suporte ferramenta, né, que é o que vai fazer esse acoplamento do meu material, né, com a minha ferramenta, com o meu pistão, e a estrutura como um todo, tá? Então, aqui eu tenho o equipamento completo, ó. A placa de apoio, né, que ela faz parte da estrutura. Vou ter o meu cilindro hidráulico aqui, né? Quem é que vai apertar o meu material. Meu pistão hidráulico, tá? O recipiente pistão de extrusão, que é onde vai ficar o meu material, né? O meu disco, então, quem é que vai forçar ali o meu material, e o conjunto, né, de suporte da fieira. Então, basicamente, é a compressão do material, né, dada a força de um pistão ou de um êmbolo, né? E aí as classificações dele vai variar de acordo com o sistema. Quando eu tenho todo o movimento horizontal, eu tenho, né, extrusão direta, toda horizontal. Quando eu alimento meu material na horizontal e o meu produto extrudado sai, né, ele entra na vertical e sai na horizontal, eu tenho direto lateral. Quando eu tenho, então, quando na verdade eu não tenho contato do meu material com o meu pistão, com o meu êmbolo, né, eu tenho a extrusão hidrodinâmica, eu tenho fluido ali no meio, né, para evitar aquele atrito, aquele desgaste, ou ainda por impacto, tá? Que aí eu faço, né, todo o processo de extrusão através de um único impacto. Eu não vou ter um movimento linear constante do meu pistão, né, apertando o meu material. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse é um exemplo, tá, de uma extrusão, por exemplo, de polímeros. É um material muito mais maleável, né? É mais rápido de fazer as peças e eu consigo alimentar o meu polímero, né, em partículas. Então, são pedacinhos, né, de polímeros que são jogados no meu equipamento. E o polímero, como tem uma temperatura de fusão muito mais baixa que os metais, né, fica fácil, então, de conformar a geometria que eu desejo. Mas o processo é por extrusão.
tá? Vários exemplos, então, de produtos cruzados. A good start is injection molding. Injection molding is used to make plastic parts using two-part molds that, when closed, are injected with melted plastic to form individual parts. Here's how it works. Material gravity flows into the injection machine screw, where it is melted by the compressing motion of the screw. Então, a alimentação do meu polímero, ó, é feita por partículas. Nessa parte aqui, ó, ele vai sendo aquecido e fundido. E aí eu consigo, né, no caso de polímeros, fazer várias peças, né, em uma única extrusão. Quando eu estou falando de materiais metálicos, eu só faço uma peça, tá? Porque o meu material, ele pode estar ou frio ou aquecido, mas ele não tem, né, essa ductilidade que o polímero tem. Então, ele alimenta essas minhas matrizes, né, injeta ela na matriz. Ali na matriz acontece um resfriamento, então aquele meu polímero que estava, né, fundido, ele vai solidificar, eu abro a minha matriz e as minhas peças caem. Em polímeros também é comum, no lugar do pistão eu tenho um parafuso sem fim para empurrar, né, esse meu material. Por exemplo, forrinhos, tá, de PVC são materiais extrudados, é feitos por extrusão, né, um polímero. Não precisa ser necessariamente peças, pode ser peças longas, né? E eu vou cortar elas de acordo com o tamanho que eu desejo. A diferença, né, da extrusão de polímeros com materiais metálicos é que o comprimento, né, o tamanho do meu elemento metálico, ele é limitado, porque ele vai depender do tarugo que eu estou botando ali. Então, eu boto na minha máquina de extrusão um determinado tarugo, ele vai extrudar, né, aquele meu tarugo e eu vou ter uma peça limitada, né? Vai ter um tamanho específico, porque uma hora o meu tarugo vai terminar. Eu estou extrudando ele a frio, tá? O polímero, ele é feito fundido, ele é extrudado fundido. Então, eu posso produzir uma peça sem fim, né? Ela é contínua, ele não termina a entrada de material. Enquanto eu estiver colocando, né, eu posso fazer uma peça sem fim, enquanto eu alimentar. Enquanto peças metálicas, como elas não entram fundidas, elas entram frias, né? Elas têm um limite. Quanto maior o tarugo que eu vou botar, né? Maior ou mais longa é a peça que eu vou ter, mas o tamanho é limitado, tá? Que ferramentas que eu uso no processo de extrusão? As ferramentas, né, para estudar matrizes ou fieiras podem apresentar diversos perfis, tá? Sempre que a gente fala perfil de uma matriz, eu estou me referindo à geometria dela, tá? Qual é a cara ali que meu material vai sair? A minha geometria, isso são perfis. Sendo que a escolha deste depende do tipo de material a ser trabalhado, tá? Quanto mais resistente, mais duro é o meu material, eu tenho que trabalhar com perfis mais simples, tá? Ou circulares, ou quadrados. Quando eu quero uma geometria mais complexa, aquelas, né, que parecem estrelas ou outras coisas, eu tenho que trabalhar com materiais com maior ductilidade, né? E, consequentemente, menor dureza. Na extrusão, existe um ângulo ótimo de abertura, né, da minha ferramenta. Porém, este ângulo é determinado com dificuldade, né? É bem parecido com o ângulo lá de trefilação, tá? A entrada de material, né? A diferença é que um vai trabalhar com a tração, puxando o material, e o outro vai trabalhar com a compressão, empurrando o material, tá? Mas a quantidade de material que é alimentado, tá? Isso tem que ser calculado de acordo com o tamanho da minha matriz. A abertura com que vai sair o meu material, tá? Se eu tiver ou muito material ou uma velocidade muito grande no meu pistão para uma abertura muito pequena, aquele material vai ficar acumulado, né? E ele não vai conseguir ser extrudado, tá? Então, essas quantidades de vazão do meu material não é de fácil cálculo, tá? Mas o processo em si é muito parecido com a trefilação. As seguintes condições devem ser, né, contudo, observadas no estabelecimento de perfis, né, de geometrias lá das minhas matrizes. Propriedade do material a ser estudado, né, então,
A dureza, a ductilidade do meu material vai ditar, né, a cara que eu posso ter ali, a geometria que eu posso ter a minha peça. Tolerâncias de distorção no estudado, tá? Cada material vai ter uma tolerância dimensional. Níveis das tensões aplicadas, tá? Porque, assim como a trefilação, todo o meu material é deformado. Então, quando eu tenho a deformação a frio, o que acontece com o meu material? Ele fica encruado, aumento da dureza, tá? Então, eu tenho que prever esses aumentos da dureza. Contração térmica no estudado, tá? Quando eu faço a extrusão a quente, toda vez que eu aqueço meu material, eu tenho que levar em conta a contração, né, que eu vou ter dele depois do meu resfriamento. Porque todo material metálico apresenta dilatação. Escoamento uniforme e equilibrado, né, do metal pela minha matriz. Os pontos, eles começam a se repetir nos processos, né, gente? Quando eu tenho trabalho a frio, ele fica encruado, aumento da dureza. Todo e qualquer processo que vai trabalhar a frio tem essa característica. Então, não é só extrusão, não é só laminação, tá? Então, esses pontos, eles se tornam incomum. Então, é isso que a gente tem que entender, perceber, tá? No processo. Mas eu estudei um processo, eu não estudei esse aqui que eu estou vendo. Mas essas características, elas se reproduzem nos processos, né? Preciso conhecer aquele processo único, exclusivo daquela empresa, né? Se ele é a frio, já tem algumas considerações, né? Então, tem características que vão se reproduzindo de acordo, né, com as condições. Se eu tenho muito aumento dessa minha dureza, eu posso precisar fazer um tratamento térmico, isso é em qualquer processo. Posso fazer tratamento térmico para aumentar a dureza depois do processo, ou um recozimento, por exemplo, para diminuir a dureza que ele ganhou com o encruamento. Os diferentes tipos de matrizes, tá? Suas características similares, procurando simetria da seção transversal e evitar cantos vivos, tá? Então, a gente tenta fazer extrusão de um material com simetria. O que é isso? Um lado igual ao outro lado. Mas, às vezes, não é possível, tá? Então, por exemplo, um exemplo bem simples, os forrinhos de PVC, tá? Ele é um material extrudado. O forro em si, ele é até simétrico, né? Metade dele é bem parecida com a outra metade. Qual vai ser a diferença? As pontas, né? Porque uma tem que ser a fêmea e o outro tem que ser o macho, para a gente engatar sempre um forro no outro, né? Então, tem essa diferença. Sempre que eu tenho objetos não simétricos, né? Eu tenho que ter mais cuidado com a minha extrusão, porque parte dela pode ter algum defeito, a outra parte não, tá? Justamente porque eu não vou ter a mesma a vazão do material, né, não vai seguir na matriz e criar as mesmas formas. De um lado eu vou ter, digamos que no exemplo do forrinho a fêmea e o outro macho. Então o material pode não se acumular de forma homogênea, tá? Quando a gente fala dos cantos que a gente bota, as cantoneiras que a gente bota para apoiar o forrinho, mais ainda, né? Porque não é uma geometria que é simétrica, né? Ela é toda diferente. Então, eu tenho que ter mais cuidado, porque alguns pontos, principalmente nessas extremidades aqui, ó, eu posso ter defeitos. Nos núcleos, digamos que aqui no meio, é mais difícil, porque o material está vindo do meio. Mas nas extremidades é que eu posso ter defeitos. Alguns exemplos de matrizes, então, tá? De processos de extrusão, tá? Geometrias diferentes. Reparem que eles têm um ângulo, ó. Não é reto, ele tem um ângulo de abertura, que é para o meu material não ter um impacto quando encostar na minha matriz, que é para ele escorrer, né, pelo orifício da minha matriz. Reparem que, ó, mesmo esse aqui que tem os quadradinhos, ó, ele não é reto, ele tem um ângulo para o meu material escorrer, né, com fluidez ali sobre a matriz. Tem matrizes grandes, tá? Também, não são só pequenas. Equipamentos de extrusão pode ser de grande porte. Sobre o processo em si, como é que funciona as etapas, tá? Primeiro, eu tenho a alimentação, né, da prensa com um lingote ou tarugo. Então, eu vou ter, né, aqui em preto, o meu material. Pode ser ou lingotado ou um tarugo. Depois, eu tenho um disco também, né, entre o pistão e
o material, justamente, né, para prevenir defeitos no meu pistão, né? Esse disco aqui ele vai ser um material de sacrifício para que não seja o meu pistão danificado. Depois eu tenho o início da extrusão. Esse processo aqui é um processo, ó, de extrusão direta, normal, tá? Pulsão por um lado, o material sai pelo outro, tá? Não é direto lateral, porque os dois estão na horizontal. Não é hidrodinâmico, porque eu não tenho fluido, eu tenho contato direto, né? E também não é por impacto, porque ele está acontecendo em movimento linear constante ali, e não em um impacto, tá? Então, esse é o processo mais simples. Vai chegar um momento aqui, ó, reparem o que eu falei lá. Por que a gente bota o grafite? Porque fica sempre uma parte do material que não é extrudada. Então, além do disco que previne a vida, aumenta a vida útil do meu pistão, eu posso botar grafite aqui, porque ele vai ser forçado e extrudado também. Claro que vai ficar nessa ponta aqui um pouquinho de grafite, mas aí eu retiro ele, né? Então, consegui aproveitar todo o meu material. E o grafite também, ele serve como lubrificante também. Então, ele ajuda nesse processo, né, de compressão ali entre o meu êmbolo e o meu material, tá? O grafite sólido é um dos únicos lubrificantes sólidos que a gente tem, por exemplo. O grafite tem a propriedade de lubrificação. Depois eu tenho a retirada, né, da ferramenta e do extrudado, tá? Então, tem que sair essa parte aqui, ó, essa base tem que sair, para que eu consiga fazer a retirada do meu material, então, tá? Opa, travou aqui. Depois eu tenho o recuo do meu pistão e recorte do resíduo do tarugo. Aquela pontinha que tinha ficado aqui, ó, sai, né? Porque é um resíduo que não tem a forma do meu material. Fica como se fosse uma cabeça de prego. Depois eu tiro retirada da casca do tarugo, né? Com o avanço do pulsante, um disco de raspagem. Então, entre um material e outro, eu passo, tá? Um disco de raspagem. Porque pode ser que nesse processo aqui, ó, fique partículas do meu material colada nas paredes, tá? Do meu equipamento. Então, antes de botar outro material e empurrar com o meu pistão de novo, eu passo um disco e empurro com o próprio pistão, tá? Um disco de passagem. Porque se ficou parte do meu material colada, quando esse disco de passagem passa, arranca essas partezinhas. Então, na verdade, ele limpa, tá? Esta parte aqui, onde fica o meu material, para que o material não cole no próximo e fique, né, uma superfície rugosa com partículas. Como que a gente classifica os produtos extrudados? Tá? A classificação dos produtos extrudados é realizada de acordo com a forma da seção transversal que tem no meu material. Tá? Como se eu desse um corte no meu material de acordo com a forma que ele vai ter. Então, os produtos extrudados são barras, tá? Redondas, quadradas, hexagonais. Podem ser arames, tá? Que são finos. Podem ser tubos e perfis. Tubos e perfis eu posso fazer ou oco ou maciço. E de diferentes formas, tá? Os materiais metálicos mais comumente estudados são o alumínio, o cobre e suas ligas, justamente por serem dúcteis, tá? Não ter uma dureza elevada. Outros metais não ferrosos de aplicação mais restritas podem ser estudados também, tá? Tubos e barras de aço podem ser produzidos pelo processo de extrusão, mas isso ocorre de uma forma limitada pelas dificuldades do processo, tá? Então, eu posso fazer tubos a partir da extrusão, mas usualmente se faz tubos por trefilação, tá? Quando eu estou falando de tubos sem costura, tá? Porque é mais fácil trefilar um tubo do que extrudar um tubo, tá? Sem costura. Com costura eu posso fazer por laminação, tá? Porque aí eu vou fazer só o dobramento, tá? Vou fazer o dobramento do meu tubo, deixar ele numa forma circular e depois eu uno as duas extremidades, né, por solda. Mas aí eu vou ter um tubo com costura. Esses materiais, tá? Aços carbonos, aço inoxidável e algumas ligas, exigem elevada temperatura e pressão de trabalho, tá? Isso cria algumas dificuldades no processo, tá? Porque alta temperatura,
é sempre um ponto contra a lubrificação, tá? Todo fluido lubrificante, quando a gente aumenta a temperatura dele, ele perde sua densidade. Então, ele diminui um pouco a sua capacidade de lubrificar, tá? Então, aumento da temperatura sempre implica em problemas com a lubrificação, tá? Então, ele diminui a viscosidade, ele fica menos denso, tá? E mais líquido do que denso, tá? Então, isso é um problema. E se eu aumentar muito a minha temperatura, né, eu posso danificar o meu fluido lubrificante, tá? De uma forma que mesmo que ele resfrie, ele não vai voltar a ter as propriedades originais. Extrusão a quente, tá? É feita em temperaturas elevadas para ligas que não tenham suficiente ductilidade. Então, cobre, o alumínio, algumas outras, eu consigo fazer a frio, porque já são materiais dúcteis. Aqueles que não são dúcteis, eu preciso aquecer, porque eu não vou ter uma máquina de extrudão com uma potência, com uma força tão grande para conseguir extrudar aquele material com alta dureza, tá? Só que fazer extrusão a quente apresenta alguns problemas, como, por exemplo, oxidação. Quando eu tenho um aumento da temperatura, eu promovo, então, a oxidação, tá? Todo e qualquer material tende a oxidar com maior temperatura, todo material metálico, tá? Quando eu tenho atrito a alta temperatura, o desgaste também é maior, tá? Se eu tenho um atrito a frio, eu tenho um desgaste. O mesmo atrito, se eu aquecer, o desgaste é consideravelmente maior, tá? E deformações não uniformes. Algumas medidas preventivas podem sanar, ou minimizar os efeitos dos problemas mencionados, né? De extrusão a quente. Um exemplo é o pré-aquecimento da minha matriz, tá? Posso aquecer a minha matriz. Por que eu vou aquecer a minha matriz se eu quero uma matriz, né, com material duro? Para não ter o que a gente chama de choque térmico. Isso acontece em vários processos, tá? Como eu estou entrando com o meu material quente, não é interessante ele encostar na minha matriz fria. Metais têm como característica, em temperatura ambiente, ficarem sempre geladinhos, né? Então, eu vou lá e encosto o meu material quente na minha matriz fria, eu gero um choque térmico, tá? Isso pode danificar a minha matriz, inclusive quebrá-la, tá? Então, é comum eu fazer o pré-aquecimento da minha matriz quando eu estou fazendo meu trabalho a quente, tá? Diminui um pouquinho a dureza da minha matriz? Diminui um pouco, mas não de forma tão significativa. Basicamente, a gente faz para evitar o choque térmico. Faixas de temperaturas que a gente trabalha a extrusão de alguns materiais, tá? Quando a gente está fazendo a extrusão a quente, o chumbo, a gente chega a 200, 250 graus, tá? É bem baixo, é fácil chegar a 250 graus. Digamos que os nossos fornos de cozinha chegam a 280, mais ou menos. Não chegam, né? Mas é a medida que diz ali. Mas olhem os exemplos que nós temos. Ligas de alumínio já é de 375 a 475, já é bem mais alto. Ligas de cobre, de 650 graus Celsius a 950. Os aços, de 875 até 1300, tá? Os aços, eles têm um ponto de fusão muito mais alto. Então, para aquecer eles, eu tenho que chegar a temperaturas maiores. E essa é a temperatura de trabalho, tá, gente? Não é a temperatura de fusão desses materiais. Os aços vão fundir a 1800 graus, mais ou menos. Isso é só para trabalhar a quente. E ligas refratárias, tá? Essas é difícil trabalhar quente. Por ser justamente ter o nome refratária, é porque ela aguenta altíssimos valores de temperatura, né? Então, tem um altíssimo ponto de fusão. Então, para aquecer, às vezes, tem que chegar de 1000 a 2000 graus Celsius. E não é qualquer forno industrial que chega nesses valores. A extrusão a frio, desenvolvida lá nos anos 40, é um processo que combina, né, operações de extrusão direta, pode ser indireta também, e forjamento. O processo foi aceito na indústria, particularmente para ferramentas e componentes de automóveis, tá? Então, a extrusão a frio, ela foi desenvolvida para fazer componentes de automóveis. Motocicletas, bicicletas, acessórios e equipamentos agrícolas. Mas começou com a empresa automobilística, tá? Vários processos mecânicos começaram no ramo automobilístico, tá? Depois lá da crise industrial. Tá? Então, dois fatores na história que sempre geram benefícios para a parte
mecânica, tá? Para tecnologia mecânica. Ou é guerra, tá? Querendo ou não, sempre se desenvolve novas tecnologias, tá? Opa, voltou aqui. Voltou. Ou crise, tá? Nesse processo sempre se cria novas tecnologias. O processo de usar tarugos cortados de barra, laminados, fios ou chapas, tá? Então, opa, travou. A extrusão a frio, normalmente eu entro com material, né, no formato de um tarugo, né? Normalmente formato circular ali, para não ter cantos vivos, né, e ter menos desgaste dentro lá do suporte onde vai ficar meu material, para o pistão, então, fazer a extrusão. Praticamente todos os materiais usados na extrusão a quente podem ser extrusados a frio, tá? Mesmo os aços. Só que isso, para que isso aconteça, para pegar um material e extrudar a frio, eu preciso ter muito mais potência no meu equipamento, né? Ele precisa ser muito mais forte, porque a temperatura ambiente, ele tem uma resistência bem maior do que aquecido. Embora componentes extrudados a frio sejam, em geral, mais leves, tá? Fabricam-se componentes de até 45 quilos e com comprimentos de até 2 metros, tá? Não consigo fazer elementos muito longos quando eu estou fazendo extrusão a frio, tá? Porque senão é uma força muito grande que meu pistão precisa aplicar, né, para fazer uma única peça. Sobre essa extrusão a frio e a quente, algumas vantagens e algumas desvantagens. Opa! Deixa eu abrir. Vantagens, então, da extrusão a frio. Ele tem melhores propriedades mecânicas, resultantes de quem? Do encruamento lá que acontece justamente porque o material é deformado. Controle das tolerâncias dimensionais, né, requerendo pouco ou nenhuma operação posterior de acabamento, porque eu já tenho um controle dimensional bem interessante. Melhor acabamento superficial, tá? Isso é como um todo. Sempre que eu faço processo quente, o mesmo processo quente ou frio, eu tenho melhor tolerância dimensional, melhor acabamento superficial, tá? Eliminação do pré-aquecimento, porque eu não vou fazer a extrusão a frio, então não preciso pré-aquecer e gastar energia aquecendo meu material, e taxas de produção e custos competitivos com os outros métodos, tá? Algumas máquinas são capazes de produzir mais de 2.000 partes por hora, tá? Como, por exemplo, extrusão por impacto. Ele produz até 2 peças por segundo, tá? Desvantagens da extrusão a frio. A magnitude da tensão no ferramental de extrusão é muito mais alta, especialmente para trabalhar, né, com peças de aço. A dureza do pulsão varia de 60 a 65 Rocker C, tá? Que é uma unidade de dureza, tá? Então, eu preciso de um ferramental muito mais resistente, de um equipamento muito mais potente. Isso é quase que uma das únicas desvantagens dos processos a frio. Sobre as propriedades dos produtos, né, extrudados, aquelas peças que eu faço por extrusão. A redução de área é um fator determinante da microestrutura do extrudado, tá? O quanto eu vou reduzir de uma área para outra, tá? Não posso fazer reduções muito severas, senão eu crio defeitos no meu produto, tá? Adote, então, uma relação de redução de 4 a 10 para 1, tá? Então, se eu tenho um tarugo de 10 milímetros, tá? De 10 milímetros de diâmetro, eu vou reduzir em um único passe, tá? Áudio. Áudio. Estamos escutando? Travou aqui para mim. Eu tô te ouvindo. Tá? Espera aí. Tô escutando também. Foi. Tá? Então, quando eu tenho um tarugo, eu posso reduzir ele de 4 a 10 vezes o seu tamanho. Não posso reduzir mais do que isso, tá? Então, vamos aumentar. Eu tenho um tarugo de 100 milímetros, tá? Posso reduzir ele de 4, tá? Até 10. Então, posso reduzir ali 100 milímetros
para 25 ou para, no mínimo, 10 milímetros. Eu não consigo fazer de um tarugo de 100 milímetros, né, um produto com menos de 10 milímetros. Se eu ultrapassar o meu produto estudado, ele vai ter defeitos, tá? Na prática de extrusão, são comuns relações de extrusão de 10 a 50, tá? A microestrutura das propriedades dos produtos estudados, tá? Eu consigo ter um controle interessante, porque normalmente eu faço extrusão a frio, tá? Então, sempre que eu tenho processo a frio, vou ter o encruamento, né? E com isso, mudança na microestrutura do meu produto. As propriedades mecânicas ficam dependentes, né, do tamanho e da forma de grão do material, tá? Então, quanto ele vai encruar depende diretamente do meu material. Alguns metais encruam mais do que os outros, tá? Então, é uma propriedade que está ligada ao material que eu estou estudando, tá? É possível que meu material fique com encruamento excessivo. Então, eu posso fazer o recozimento de produtos estudados, tá? Assim como eu também posso fazer tratamento térmico, caso eu queira aumentar a resistência do meu material estudado. Tá? Sobre o fluxo de metal, então, que eu vou estudar. O fluxo de metal determina a quantidade e as propriedades do produto final. O fluxo do metal é comparável ao escoamento, né, de um fluido num canal. O que é o fluxo de metal? O quanto que sai de produto da minha matriz, tá? Isso vai determinar também o grau de engruamento do meu processo. Se eu estou empurrando com uma velocidade maior, meu produto vai sair com uma velocidade maior, tá? Quanto maior a velocidade do meu fluxo, mais encruado fica o meu material, tá? Então, às vezes, não é interessante trabalhar com velocidades muito altas, porque eu estou deformando o meu material com uma velocidade muito rápida, então ele fica mais encruado. Quando eu vou deformando ele um pouquinho mais lento, o encruamento ele acontece de forma mais lenta. Então, eu não tenho tanto encruamento, tá? Isso deve ser considerado na velocidade do processo. Isso eu falei, fluxo de metal. Ó, então, aqui eu tenho que ter cuidado também com os cantos, né? Que eu vou fazer a minha extrusão. Então, reparem aqui, ó. No A, eu tenho um material extrudado a uma baixa velocidade, mas com um canto vivo. Reparem que aqui, ó, na saída da minha matriz, eu tenho um canto vivo. Na figura B, eu continuo com o mesmo canto vivo, tá? Mas com velocidade maior. Reparem, ó, que eu tenho mais mudança aqui, ó, na microestrutura do meu material, na entrada da minha matriz, na saída da minha matriz, na verdade, tá? Na figura C, eu tenho uma velocidade maior ainda. Então, acontece mais deformações, né? Essa deformação é mais rápida e eu tenho maior encruamento, tá? Então, o ideal é que a saída da minha matriz, ela tenha um certo ângulo, como a D, tá? Só que a D, ela está virada, ó. Meu pistão vai de baixo para cima. Mas reparem que a saída da minha matriz, ó, ela tem um ângulo, ela não é um canto vivo. Então, isso também faz com que diminua o encruamento do meu material, tá? Então, velocidade e o ângulo de saída da minha matriz, tá? Tem influência no grau de encruamento que o meu material vai ter. Essa é uma imagem real desta microestrutura, esses são os desenhos, e essa é a imagem real, tá? De um material extrudado. Este com canto vivo, com velocidade média e com velocidade alta. O da direita, o primeiro aqui, foi um material que foi extrudado com um ângulo maior e não reto na minha matriz. Ó. Reparem que os grãos eles saem, ó, de forma mais homogênea, enquanto quando eu tenho ângulo, eles ficam mais deformados, consequentemente mais encruados. Fluxo de material de metal, então, ali. A deformação quase homogênea no canal típico, tá? Então, A, B, C e D ali vai ser a explicação destas minhas figuras aqui, tá? Então, o ângulo faz influência direta no grau de encruamento e a velocidade, né, do material também. Então, A, B, C e D, e C vai explicar ali
e D, que é o que não tem o ângulo canto vivo, vai explicar, né, o que acontece com a microestrutura do meu material. Extrusão de tubos, tá? Quando eu faço a extrusão de tubos, o mandril, ele precisa, tá, passar pelo êmbolo, porque eu preciso guiar, né, o meu produto extrudado. Quando eu tenho lá trefilação, eu também utilizo, né, o mandril para guiar a saída de material da minha matriz, tá? Então, sempre que eu tenho ou extrusão ou trefilação de tubos, eu preciso utilizar o mandril. O mandril, ele se estende até a entrada da minha matriz de extrusão. E a distância entre o mandril e as paredes da minha matriz é o que vai determinar a espessura do meu tubo, né? Então, eu tenho a minha matriz, o meu material, e o meu mandril vai passar por esse meu material junto com o pistão e vai ficar lá na saída, né, da minha matriz, na entrada da minha matriz. Vai deixar apenas um orifício circular, né, na volta da minha matriz. E essa distância entre a minha matriz e o meu mandril que vai ditar, então, a espessura do meu tubo. Nesse processo, quando se faz um tarugo maciço, tá, como matéria-prima, o mandril move-se, né, coaxialmente com um êmbolo. Se eu quero fazer um tubo, né, maciço, o meu mandril não vai ir até a entrada da minha matriz, né? Vou deixar sair todo o meu material extrudado. Quando eu vou fazer um tubo oco, o meu mandril, então, precisa delimitar aquele espaço que vai ser a espessura do meu tubo, tá? Então, aqui eu tenho meu pulsão e o meu mandril do meio. Ele vai indo e vai chegar aqui, ó, até a entrada da minha matriz. A altura a altura entre o meu mandril e a minha matriz é o que vai ditar essa espessura. Tá? Então, ó, ele entra, vai até a entrada aqui, ó, da minha matriz e o material continua sendo extrudado, né? Tem vários mandris que continuam só para guiar o meu material, para que ele não saia da minha matriz, né, e curve, mas é só para guiar. A partir do momento que ele sai da minha matriz, ele serve apenas como um guia. E até o momento que ele está na entrada da minha matriz, ele serve como delimitador de área, né? Se o meu mandril, nesse caso, for mais espesso, eu vou ter um tubo com uma parede com uma espessura menor, tá? Quando se faz o uso de uma prensa de extrusão de dupla ação, o primeiro passo é fixar, né, o tarugo com o êmbolo, enquanto o mandril se retrai. Tá? No próximo passo, para o tarugo é mandrilado com o mandril projetado. Tá? É o acoplamento ali que eu faço do meu material com o meu mandril para que ele se direcione até a entrada da minha matriz. Tá? Opa, isso aqui eu falei para você. Outro. Posso ter, então, esse tipo de mandril, tá? Não precisa ser necessariamente reto, tá? Ele vai ter um corpo interno aqui da minha matriz, tá? E ele vai sair também com a minha geometria circular. Quero mostrar o vídeo para vocês. Então, um videozinho de extrusão de tubos para a gente enxergar melhor a atuação ali do meu mandril. Esse não tem som, tá? Botei o meu disco ali, ó, para proteger o meu pistão. Ele vai ser direcionado até a minha câmara ali, ó. Meu mandril já está ali no meio, tá? Ele foi colocado antes. Ele é forçado, então, a passar pela minha matriz. Depois ele é cortado, ó. Essa parte excedente cai e o meu tubo segue o caminho dele. Esse tubo foi aquecido, tá? Vamos ver de novo. Por isso que ele cai na água, um exemplo de trabalho a quente. Senão, ele cai direto ali, ó, no processo. Então, fiz o furo ali
essa daqui é a câmara de aquecimento. Por isso que o meu tarugo mudou de cor, tá? Aí ele cai nesse suporte. Coloco o meu mandril dentro dele. Fiz o furo ali. Ele anda até o meu equipamento de extrusão. Coloco o disco, né, para proteger o meu pistão. Ele é forçado a ser passado pela minha matriz. Tenho meu mandril aqui, ó, que vai limitar essa área. Vou formar, então, um tubo, né? Oco. Corta a parte excedente. E durante esse processo, ele ainda está quente, tá? Aí ele cai ou em água ou em óleo para que aconteça o resfriamento. Que tipos de defeitos, né, aparecem nas minhas peças que foram estudadas? Os defeitos que podem aparecer nos produtos estudados, em função dos diversos fatores do processo, né, são os seguintes. Primeiro, podem aparecer vazios na parte final do produto estudado, tá? Decorrente de problema do modo de escoamento. Uma velocidade de extrusão muito alta, principalmente no final do processo, pode acentuar a presença desse defeito. O que é vazios? Literalmente vazios dentro do meu material, tá? Em vez de entrar material ali, ele fica com vazio em alguns lugares. Aquele lugar que eu não tenho material, tem um vazio, ele está frágil, né? Como se eu pegasse um bloco e tirasse um pedacinho. Naquele espaço que ele está vazio, ele vai ficar fragilizado, tá? O que origina esses vazios? Quando eu tenho velocidades muito altas, não dá tempo do material se acomodar e ser estudado. Então, acontece esse vazio. Posso ter trincas, tá, de extrusão na direção perpendicular ou, né, na direção perpendicular do material estudado, tá, decorrentes dos defeitos da matéria-prima. Quando eu tenho trincas, tá, isso é decorrente do material que veio para ser estudado. Normalmente, trincas não são oriundas do processo, tá? É o material que veio que já não tem uma qualidade necessária para ser estudado. E escamas, como ele parece que tem escamas de peixe mesmo, tá? Ele fica todo escamoso a superfície dele, tá? Normalmente ele é ocasionado pela aderência de partículas de material duro na superfície da ferramenta, tá? Proveniente da ação do desgaste. Então, lembra que eu falei para vocês que tem alguns casos que entre um material e outro, o meu êmbolo empurra, né, um tarugo de desbasteamento, que faz o desbaste, tá? Porque pode ficar o material impregnado, colado, né, na superfície ali da minha câmara. Então, entre um material e o outro, eu passo, né, um tarugo de desbaste para tirar essas partículas. Porque se elas ficarem coladas, quando chega o novo material, pode acontecer duas coisas. Ou essa partícula pode colar no meu material, e aí vai sair colado, vou ter ali uma impureza, ou essa partícula vai continuar colada na minha câmara e vai arranhar. Imaginem uma ponta ali de um material, vai arranhar, né, o meu material e vai formar escamas nesse material. Quando eu tenho os riscos de extrusão, né, causados por irregularidades superficiais na ferramenta e por resíduos óxicos, tá? Mas, normalmente, quando eu tenho risco no meu produto extrudado, é porque a minha ferramenta já está desgastada, tá? Quando eu tenho escamas, é por partículas. E quando eu tenho riscos mesmo, é porque a minha ferramenta, a minha matriz já está com algum ponto desgastado. Inclusão de materiais, tá? Quando eu vejo outras partículas coladas, isso é, né, contaminação da minha matéria-prima com outro material. Às vezes voa poeira, às vezes voa areia na minha matéria, tá? No meu material que entra na minha câmara. Então, esse material vai sair com essa impureza, com essa areia. E a gente consegue olhar, né, e ver essa inclusão de outras partículas, tá? Isso basicamente é por um descuido, né, com a limpeza do processo. Então, outras coisas vão colando no meu material e segue no meu material estudado. Podem ter bolhas superficiais provenientes de gases retidos na função. Quando tem bolhas,
é também um processo, não está ligado ao processo, tá? E sim a qualidade do material que veio para vocês para ser estudado. Quando eu tenho marcas transversais, tá? Ou seja, quando eu tenho os riscos horizontais, é a minha matriz que está com desgaste. Quando eu tenho marcas transversais, assim, tá? No meu material, é o quê? A prensa, tá? Que ela não está tendo um movimento contínuo. O material deve ser estudado no movimento contínuo, tá? Se eu tiver travas, ou seja, ele ficar assim, ó, indo aos poucos, isso vai gerar marcas transversais no meu produto, tá? Como se fossem pequenos passos, andando, né, não de forma contínua. Se ele não estudar em um único passo de forma contínua, as marcas ficam visíveis no meu material, tá? E manchas e percas de cores também é devido à qualidade do meu material. Ainda podem ser encontrados defeitos provenientes da falta de homogeneidade estrutural, tá? Quando a gente percebe que o material ele não está homogêneo, tá? Todo esse tipo de efeito ele é oriundo da qualidade, não tem muito o que a gente fazer, né? A não ser trocar ali o material que está sendo comprado, tá? Mas tem alguns defeitos nítidos que a gente sabe que é defeito do processo, então a gente pode procurar o erro. Tem outros que são oriundos da qualidade do material, tá? Esse é um tipo de defeito, tá? Causado pela extrusão a frio. Quando eu tenho, né, um material com alta dureza que está sendo extrudado a frio, tá? Então, ele fica com essas marcas, assim. Então, também defeitos do fluxo do material que está sendo alimentado. Pessoal, sobre as forças de extrusão, como a gente vai ter 2 exercícios para fazer, eu vou deixar para fazer com vocês os 2 na aula que vem, tá? Porque a gente vai aprender a consultar, tá? O constante de extrusão desse material, tá? Porque para calcular a força de extrusão, a gente precisa encontrar essa constante aqui. E essa constante de extrusão se acha neste gráfico, tá? Cada metal tem uma cor, tá? E aí a gente vai aprender a encontrar os valores nesse gráfico aqui, que é o gráfico de constante de extrusão. Pessoal, dúvidas sobre algum passo dos processos ou diferentes processos de extrusão? De boa, de boa. Tranquilo? Nem tanto, mas tá bom. O que ficou de dúvida para nesse nem tanto? Né, cara, tá com a cabeça cansada, né? Ah, tá. Mas não é o processo, né? Esses processos, eles não são difíceis. É que é algo novo, né? Que eu estou ensinando para vocês algumas características de cada processo. Eles não são difíceis, né? Tem características próprias e a gente precisa entender, né, as características de cada processo. O que eu faço com trefilação? Tudo. Que produtos eu posso fazer a partir de cada processo, tá? Essa é a ideia inicial. Opa, tem um áudio comigo aí. Essa é a ideia inicial, tá? E amanhã a gente então vai fazer aqueles cálculos ali de trefilação, tá? Vou liberar vocês hoje foi rapidinho, e amanhã a gente continua com aqueles cálculos para terminar no mesmo dia, certo? Beleza. Ok. Então tá, boa noite, bom descanso para vocês, até amanhã. Falou, isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Falou, gurizada. Tchau. Falou, gurizada. Bom trabalho amanhã. Mas ele é muito perigoso. O que você quer que eu faça?